Agora, um pouquinho da estratégia de monitoramento de contatos. Tá? A partir da confirmação no caso de COVID, esse monitoramento ele é feito para os casos de COVID. Então, confirmou um caso de COVID, você vai, o investigador vai identificar e isolar, né? Vai fazer uma listagem de todos os contatos que esse paciente teve nas últimas 24 horas, 48 horas antes do início dos sintomas, né? Então, faz essa listagem com identificação, contato telefônico e vai iniciar o monitoramento. Os objetivos: identificar, isolar e monitorar esses contatos próximos de casos confirmados de COVID, identificar oportunamente possíveis casos de COVID em indivíduos assintomáticos, né? Esses contatos eles podem estar assintomáticos, e aí a partir desse monitoramento que será identificado esse caso, e aí poderá ser isolado e prevenir novos casos, tá? Orientar a busca por atendimento médico precoce para esses contatos, e interromper as cadeias de transmissão, diminuindo o número de casos novos de COVID-19. Aqui o módulo de monitoramento de contatos, que também fica no SUS Notifica, e depois que registrar a notificação, aí tem o campo, tem o local para adicionar os contatos, tá? Não tem limite, vai depender de quantas pessoas esse caso confirmado teve contato nas últimas 48 horas antes do início dos sintomas. E aí vai o nome completo, estado de residência, o município, o telefone, né, a relação com o caso e a data também do último contato. Como que esse monitoramento deve ser feito? O ideal é que seja feito a cada 2 dias, tá? Pode ser feito por contato telefônico, né? Ou, se o município preferir, pode ser também a visita domiciliar, desde que sejam tomadas as medidas de prevenção, né? De uso de máscara, de distanciamento. E aí, a cada dia que se entra em contato com esse paciente, vai se marcar lá o status do dia. Não é nada assim muito complicado, você só vai marcar foi um visto e saudável, se o paciente estiver bem, sem sintomas, né? Ou se apresentar sintomas, ele vai ser caso suspeito. E aí, nesse caso, ele vai ser encerrado esse monitoramento, ele deixa de ser um contato de caso confirmado de COVID para ser um caso suspeito. E aí tem que ser feita uma nova notificação, tá? Ele não migra. Aí o profissional tem que registrar essa nova notificação no ESUS. Isso durante 14 dias, esse monitoramento do status, tá? Podendo ser de 2 em 2 dias. Finalizado esse período de 14 dias, a gente vai selecionar o resultado, né? Como que se encerrou esse monitoramento? Foi perda de segmento? Você não conseguiu finalizar os 14 dias de monitoramento? Então, será essa opção, né? Se for um paciente que desde o primeiro momento ele não foi localizado, o telefone não existe, liga e não atende, então ele vai ser um paciente não encontrado, um contato não encontrado. Também pode haver recusa. No primeiro momento que entra em contato, dessa primeira ligação, é explicado ao paciente, né, do que se trata a estratégia de monitoramento de contatos, e é questionado a ele se ele aceita participar, e ele pode recusar. Importante aí o profissional tentar fazer essa sensibilização e mostrar a importância desse monitoramento, para que ele aceite e que participe, né, dessa estratégia. Dizer, não é nada demorado, eu só quero saber como que você vai estar a cada dia, né, para que ele entenda e possa aceitar, tá? Outra opção é problemas com a equipe de monitoramento. Infelizmente pode acontecer, né? A equipe que era responsável pelo monitoramento de contatos no município foi desligada. Então, não foi problema com o profissional, com o paciente,
né, foi realmente um problema com a equipe de monitoramento. Isso pode acontecer. Um contato foi descartado, né? Se no 5º dia ele fez a testagem e o resultado foi não detectável, vai ser um contato descartado. E pode também, como eu já falei, se ele apresentar sintoma, ele passar a ser um caso suspeito. E aí, faz a coleta desse caso suspeito e, havendo a confirmação, encerra como confirmado para a Covid-19. Como será a quarentena desses contatos, né? Essa quarentena, ela é recomendada quando ocorre o contrato próximo ou desprotegido, né, com os casos suspeitos, com o caso confirmado. E a quarentena é de 14 dias, tá? Após a exposição. E aí é durante esses 14 dias que vai ter o monitoramento. Se esse contato, no 5º dia, ele for testado com o teste de antígeno ou RT-PCR e o resultado for não detectável, ele permanecendo até o 7º dia sem sintomas, com a remissão de sintomas respiratórios e afebril sem uso de medicamentos, é encerrado o monitoramento, ele é descartado. Tá? E aí a gente só diferenciar isolamento da quarentena. Né? São estratégias para diminuir a disseminação de doenças, né? Mas a quarentena, a gente vai fazer uma medida preventiva nos casos que tiveram contato com algum doente. Tá? Já o isolamento é do paciente, é do caso suspeito, né? Do caso sintomático ou do caso positivo, para restringir, né, essa transmissão durante o seu período da doença e de transmissibilidade. A recomendação para o isolamento em pacientes com síndrome gripal por Covid-19, 10 dias de isolamento, né? Essa era a medida que a gente tomava, né, que vinha sendo utilizada. Ele, no 10º dia, estando sem sintomas, não é necessário testar para sair do isolamento. Então, sempre assim, 24 horas afebril, 24 horas com a remissão de sintomas respiratórios. No 10º dia, ele já é liberado sem a necessidade de uma nova testagem. Hoje há a possibilidade de diminuir esse tempo de isolamento, tá? Como? No 5º dia, paciente por Covid, ele pode fazer uma testagem desse paciente, né? Tanto negativo, isso para pacientes assintomáticos, ou paciente 24 horas já sem sintomas, tá? No 5º dia. Fez o teste, RT-PCR ou antígeno, se o teste for negativo, o paciente está de alta. Com a ressalva de que ele mantém as medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas. As medidas de prevenção, a gente sabe que todos nós temos que manter, né? Mas, nesse caso, é reforçado, tá? É o uso de máscara adequado, é evitar a aglomeração que todos nós temos que fazer, mas é usar a máscara, inclusive dentro de casa. É reforçar essas medidas de prevenção. No caso de testagem, no 5º dia, o paciente não está com sintoma no 5º dia, mas testou positivo. Como conduzir, ele vai ter que completar os 10 dias de isolamento. Tá? Outra opção, no isolamento de 7 dias, com a remissão dos sintomas respiratórios nas últimas 24 horas, afebril também, sem o uso de antitérmicos. Então, esse paciente já pode ter alta do isolamento. Tá? Esse paciente, os pacientes que no 7º dia eles ainda apresentam sintomas, ele pode ser testado
RT-PCR ou teste de antígeno. Se der negativo, ele vai ter que ficar 24 horas sem sintomas, sem uso sem febre, sem uso antitérmico, ou remissão dos sintomas respiratórios. Então, a alta vai ser a partir do 8º dia. 8º dia, por quê? Se ele ficar as 24 horas sem sintomas. Continuou sintomático, continua no isolamento e aguarda 24 horas sem sintomas. Tá? Se no 7º dia ele testou, tá sintomático, fez o teste e deu positivo, ele vai ter que completar os 10 dias de isolamento. No 10º dia, se tiver 24 horas sem sintomas, ele recebe a alta. Agora, sim, é uma coisa que a gente precisa muito avaliar. No atual cenário, nós estamos com um grande número de síndromes gripais, por Covid, por influenza, então esses pacientes precisam ser testados. Então, cada município vai fazer essa avaliação. Se é necessário, essa testagem, né, utilizar esses testes que são essenciais para diagnósticos, né, se vai ser possível utilizar esses testes nessa estratégia de redução de tempo de isolamento. Tá? Então, isso vai ser utilizado quando houver teste disponível. Tá? Infelizmente, nessa demanda que a gente está, a gente não tem toda essa disponibilidade, a gente ainda não tem falta de teste, mas a gente não sabe como vai ficar, né, se continuando os casos como estão, esse aumento de casos. Tá? E aqui, o paciente testou, teve um teste negativo para a COVID, então, como que é o isolamento para os pacientes de síndrome gripal não especificada, né, ou os casos de influenza. O isolamento dele pode ser suspenso após 24 horas a febril e com a remissão dos sintomas respiratórios. Importante lembrar o período ideal de teste. O teste de RT-PCR, né, tem que ser realizado do 1º ao 8º dia do início dos sintomas. Depois disso, já não é um período oportuno, então, o resultado pode ser um falso negativo, se utilizado o teste após esse período. E a mesma coisa para o teste de antígeno, né? O período oportuno seria do 1º ao 7º dia do início dos sintomas. Então, se o teste foi utilizado, o paciente foi testado após esse período, a chance do resultado ser um falso negativo é grande. Agora, só um pouquinho sobre o plano, né, de expansão de testagem para a COVID, que tem como objetivo expandir o diagnóstico da COVID por meio de teste rápido de antígeno em indivíduos sintomáticos e assintomáticos. Né? O objetivo é tratar precocemente, promover isolamento, reduzir a disseminação da COVID-19, rastrear e testar os contatos. A estratégia no diagnóstico assistencial, a testagem para indivíduos sintomáticos suspeitos de COVID, então é um teste de fácil manuseio, você pode ter um resultado muito rápido, né? No momento, então, nos síndromes gripais, é uma boa estratégia a ser utilizada. A busca também é utilizada para a busca ativa de indivíduos participantes de surtos, né? Sintomáticos ou não, também no rastreamento e monitoramento de contatos. E na triagem populacional, para qualquer indivíduo assintomático ou sintomático, independente do estado vacinal, principalmente para aqueles com maior risco de contaminação. Pode ser utilizado em escolares, em profissionais de saúde, nesse quadro, nessa triagem populacional. Os municípios receberam, no primeiro momento, receberam a partir da quantidade de unidades de saúde, né, de cada município. O Estado distribuiu 43.060 testes, né, de antígeno, e isso foi na semana passada, essa distribuição, e uma nova distribuição será feita, né, em breve, seguindo o critério populacional. Tá?
Agora, é importante, a gente precisa fazer o controle desses testes que foram distribuídos, que foram utilizados, né? Então, isso serve para controle de estoque, para planejamento de novas distribuições. Então, de fundamental importância que todo município, semanalmente, às quintas-feiras, ou seja, hoje é o dia de vocês prestarem contas com a gente, nesse link, né, do formulário de controle de estoque dos testes de antígeno, tá? Então, é muito importante para que a gente veja o que foi utilizado, quem está utilizando mais, quem está precisando, para que a gente possa planejar, né, as novas distribuições. Então, não esqueçam, quem tem sua prestação de contas para fazer com a gente, por favor, é hoje. É importante também, todo teste de antígeno realizado, ele tem que ser notificado, né, informado no SUS Notifica. Mesmo os casos negativos, todo teste foi utilizado, ele tem que ser registrado, tá, no SUS. Além disso, os testes que foram positivos, os pacientes que tiveram positividade, eles têm que ser informados através de um link, que aí vai direto essa informação para a gente, para a vigilância, para que a gente tenha essa informação de forma imediata, tá? Aí é um link que muitos já conhecem, para notificação dos positivos. Aí é o nosso contato, meu e-mail, o e-mail do CIEVES, tá? Tem um número fixo de lá, que a equipe que está na rotina, né, vai atender a vocês. E o 0800, que é do nosso plantão, né, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, tá? Para que seja feita as notificações imediatas, né, e o que vocês precisarem da equipe do CIEVES, de mim como coordenadora, nós estamos à disposição de vocês. Obrigada.